Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um PreulaCast, o podcast oficial do Fishing Stories. E vamos aí, né, Shin? Para esse episódio super especial do mês de agosto. Vou deixar o Shin para fazer as honras aí pro nosso convidado. Fala galera, beleza? Hoje um episódio super especial aqui com um famoso, uma celebridade aqui entre a gente aqui. Estamos aqui com o Sensei Jun Tabata. Jun, prazer. Como diz a tradição japonesa? Kanpai. Prazerzão estar aqui com vocês, viu? Esse não é chinês não, é japonês mesmo. Vamos falar bastante aqui da vivência do Sensei, conversar bastante de pescaria e também contar algumas mentiras, né, ou verdades aqui. Desmascarar o nosso Sensei. Aquela dúvida, será que Jun Tabata pega preula também? Com certeza. Jun, e na tradição do nosso podcast é sempre começar com um pincho rápido, pra gente aquecer o arremesso, dar aquele pincho mais certeiro. Então, tá com o snap engatado aí já? Tamo pronto, bora. Bora pro pincho rápido, então. Nome? O nome completo é Hugo Jun Tabata, né? Pouca gente sabe a respeito do Hugo. E, enfim, aí ficou mais o nome japonês mesmo, né? Jun. E o sobrenome, né? Que amigos, família. E na pesca também, no meio da pesca também fiquei mais conhecido por esses dois, né? Por esses dois nomes. Tipo James Bond, né? Jun Tabata. Quem me dera, né? Profissão. Pois é, hoje sou empresário, né? A gente tem um empreendimento, mas tem uma formação aí, economista e como jornalista também. Uma delas eu exerci bastante até, a outra exerço mais o lado ADM, né, do economista. O lado do jornalista até hoje, né, faço algumas coisas, mas já fui jornalista full, né, assim, full time, durante muitos anos também. Ah, legal. Vamos aprofundar nisso. Água salgada ou água doce? Água salgada. Isca natural ou isca artificial? Artificial. Não, isso daqui era pra linguiceiro, né? Aqui tinha uma resposta. Pincho ou jig? Pincho. Superfície ou meia água? Superfície. Peixe que você mais gosta de pescar? Robalo. Porém, eu tô super dividido, né? Olho de boi também, enfim, né? Isso devido ao local onde a gente tá hoje e tal, mas acho que a gente vai falar sobre isso também, né? Mas hoje acho que tô mais pra OB do que pra robalo. Mas robalo não tem como, né? Sempre fez parte de você. Tá no osso, né? Não tá nem no sangue, tá no osso. E direita ou esquerda? Direita. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Shimano ou Daiwa? E Jun, em poucas palavras, defina o que é pescar pra você. Pescar? Fio condutor da minha vida. Caramba. Nossa, profundo esse. Caraca, nossa. Tava quase pronto, né? Mas é porque acho que é por aí mesmo. Uhum. É o seu DNA. Eu acho que deu pra conhecer um pouco assim do perfil pescador Jun Tabata, mas aí a curiosidade da galera, né? Uhum. Por que a pescar? Por que pescar? Por que? Da onde começou? Teve influência de alguém? Eu acho que todo mundo tem uma história, um início, né? O meu foi através do meu pai, né? Os primeiros passos na pescaria. Mas é engraçado, né? Porque um pai leva um filho pra pescar e leva o outro também. Só que um deles desenvolve uma loucura pelo negócio. O outro não tá nem aí, né? Às vezes até desgosta, né? Que vê o outro irmão gostar tanto que pega até uma, né? Eu fui o cara que desenvolveu o negócio até quase as últimas consequências, né? Durante muitos anos vivi, assim, foi o meu ganha-pão, foi meu meio de vida mesmo, assim, e até hoje, né? Tá, estamos aí, todos envolvidos aí até o tanto que a gente pode, né? Uhum. E a sua formação, você falou que você é formado em economia e jornalismo. Jornalismo, isso. E foi aonde isso? Eu fiz economia numa cidade de São Paulo, aqui no interior, chamada Piracicaba, né? Na Exalc. É a mesma escola. Aliás, mais do que isso, né? Eu não só estudei na mesma escola, como cheguei a morar junto com o nosso ilustre amigo Laurence Queda, onde partilhamos muitos momentos, assim, de farra, de estudo. Esse foi o menos, né? E principalmente pescaria. Foi uma época muito boa. E lá em Piracicaba também, eu acabei fazendo a outra faculdade, que foi de jornalismo. Então foi uma época bastante corrida,
porque era um de dia, outro de noite. Mas estágio, né? Grupo de estudo, era ativo, né? Nessa outras atividades também. E a pescaria no meio de tudo isso aí. Entendeu? Então, mas nunca deixou de ter espaço. Entendi. Caramba, John, então você tinha que administrar 2 faculdades, pescar ainda e viver. E ainda tinha que sobrar tempo Tinha que sobrar esse pra tempo comer aí. essas coisas tudo, né? Caramba. E teve um agravante, né? Que eu acho que muita gente conhece. Um grande amigo nosso também, chamado Marcos Hamamura. Que nós não fomos do mesmo curso, né? Porém, a faculdade de jornalismo era a mesma universidade onde ele estudava também. A gente se conheceu, adivinha, né? Montamos uma república, já tinha outros amigos também. E a gente veio a morar junto durante alguns anos, né? Aí a coisa, não vou falar que desandou, porque a gente se formou, sabe? Mas foi uma época muito, muito divertida. Então você conheceu o Lawrence Ikeda e o Marquinhos Hamamura em Piracicaba, é isso? Exatamente. Ambos eu conheci em Piracicaba, Nossa. exatamente. Caramba. Tem muita coisa ali. Piracicaba foi ponto de encontro, assim, de alguns pescadores que hoje estão bastante ativos, assim, Sim, porque... na pesca, né? Foi até lá em Piracicaba que eu trabalhava junto com o Johnny Hoffman, né? Que hoje tá aí também. A gente trabalhava na mesma revista. Era 2 moleques, na verdade, né? E lá eu pude, numa dessas idas que o Johnny ia me visitar pra gente pescar, ou dali sair pra pescar pra algum outro lugar, que eu pude apresentá-lo, inclusive pro Lau, né? Pro Marquinhos também. Foi uma época bem, bem divertida. Mas o Johnny também vivia lá em Piracicaba, assim, alguma coisa assim? Não. O Johnny, ele... Nessa época, ele morava em Carazinho, né? Uma cidade do Rio Grande do Sul, na Serra ali. Mas ele viajava muito, né? E quando ele vinha pra São Paulo, a gente sempre dava um jeito de se encontrar, porque a gente viajava para fazer reportagens de pesca juntos. E teve uma época que eu e ele corremos o Brasil, né? Disputando torneios de pesca. A gente era dupla, né? Eu e o Johnny. Caramba. Foi uma época da minha vida, então a gente foi pro Pará, fomos para Foz do Iguaçu, interior de São Paulo, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu fui apresentando muitos dos meus amigos e, enfim, pescador, né? Vai ficando todo mundo muito, muito amigo, muito íntimo e... Uma família. E teve um desenrolar todo, assim, né, do pessoal. Nossa, É bem legal ver isso aí. Ô, Shin, dá pra fazer um filme disso, né, cara? Não dá, cara. Tipo, Não, eu preciso conversar com a prefeitura de Piracicaba. Não, porque... Ruim. Meu, formou 3 dos maiores pescadores que eu conheço hoje no Brasil. Exatamente, cara. Tipo, sei lá, filme do Facebook mostra lá no passado os caras numa república, os caras da pesca no Brasil. Nossa, podia ter uma república de pescadores, é verdade. Não, uma vez eu lembro, a gente foi num pesqueiro, acho que tem até hoje lá, chama Pesqueiro Castelinho, né? Acho que até hoje existe, né? E estávamos lá, eu levei o Johnny, aí o Lau tava lá também. Eu acho que não foi até nesse dia que eu emprestei uma vara de fly, se quebrou a vara de fly. Não, mas aconteceu ele acha que ele vai vir aqui, ele vai poder se defender, entendeu? Aí teve alguém que enroscou a isca de fly na orelha, ficou de brinco ali. Nossa, rolou de tudo, né? E tava o Marquinhos junto, naturalmente. Outro pescador que estudou em Piracicaba nessa mesma época, eu não sei se nesse dia ele estava também, mas a gente já cruzou com ele no Castelinho outras vezes, né? Eu e o Marquinhos, com certeza, é o Gustavo Emura. Porque ele estudou odontologia na Unicamp, né? Campus Piracicaba. Nossa. Então, nessa mesma época, o Gustavo estava lá. Então, eu cruzava com o Gustavo. Às vezes... Na verdade, o Gustavo eu conheço ele desde o colegial, porque a gente estudou no mesmo colégio, que no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. A gente não era da mesma turma, mas vivia se cruzando ali. Imagina o Gustavo Emura com barrinha na calça, a blusa amarrada na cintura, Ai, fazendo passinho de dança nas festas. Caramba, John. Meu, você precisava ter foto disso, cara. Nossa. Preciso dar uma buscada nisso A aí. gente mostra aí pra galera. Pois é. Caraca. Pois é. Gustavo Emura. É outro que passou por Piracicaba. Caramba, Passou por Piracicaba. Nossa, se eu tiver um filho um dia, ele vai estudar em Piracicaba. Manda ele pra lá, que a chance é boa, viu? Vai fazer Exalc. Caramba, viu? Shin, eu tô com 1 bilhão de perguntas que fazer pro Sensei, mas eu vou deixar você seguir o fluxo aí, porque... Então, cara, porque conversei com algumas pessoas, lógico, com o LOL e o Hamamura. Tinham me contado, sim, da história do brinco. Do brinco.
Porém, me contaram várias outras. Isso eu preciso confirmar com você se é verdade, né? Bora. Jun Tabata matava aula pra pescar? Tem várias interpretações disso aí. Eu chegava um pouco atrasado, né? Eu chegava, tipo, 2 dias atrasado. Entendi, atrasou. Mas enfim, né? Não, direto, eu confesso, né? Eu e o Marquinhos, assim, se um dos dois tinha uma janela um pouco maior, a gente falava assim, cara, daqui até São Pedro vai dar, acho que era meia hora. Dá pra gente ir de manhã, voltar, almoça lá rapidão, volta, né? E pega a parte da tarde das aulas, né? Só que às vezes acabava atrasando um pouquinho. Porque peixe, às vezes, né? No pesqueiro também tem hora pra pegar, né? E tinha, né? Acho que era nessa época já tinha tambacu, né? Era mais pacu, mas já tinha os primeiros tambacu, tambaqui, tinha tucunaré, matrinchã pra caramba. Então a gente ficava se divertindo ali. Aí, infelizmente, né? Infelizmente. Esquecia de botar alarme no celular. Se tivesse um smart... Então, até de falar. Eu ia falar assim, né? Se tivesse um smartphone na época, mas e aí? Que data que era isso? Que data? Nossa, eu vou falar pra você. Eu entrei lá em 98. Marquinhos veio morar comigo, acho que por volta de 2000. Então eu vou falar 2001, 2002. Foi mais ou menos por aí. Nossa, foi quando eu cheguei em 97 no Brasil. É mesmo? Eu cheguei em então, 97. Tô começando a ficar com vergonha aqui. Pois é. Continuando com as perguntas, o Marquinhos pediu pra você contar a história que você fisgou um ventilador, é isso? Você acha que ele conta melhor do que eu, na verdade, porque eu não lembro direito, mas a gente, como sempre, né, à noite, a gente ficava preparando a tralha para pescar no outro dia. E acho que nisso eu tava preparando, assim, já tinha passado a linha pelos passadores e tava arrumando alguma coisa, e aí a linha que tava a ponta solta enroscou, e lógico, o ventilador ele começou a enrolar tudo aquilo, e eu fisguei, né, porque... Fisgou, hein? É que nessa época acho que a gente participava de torneio junto, ou a conversa devia ser de torneio, eu não sei, cara, mas é um negócio de instinto, né? Tava imerso lá no... Mas acho que não quebrou o ventilador não, cara. Acho que foi uma fisgada leve até. Você vê a varinha indo, a primeira coisa que você pega a varinha e fisga. Mas então, cara, mas teve tanta coisa, né? Eu sei que acho que ele ficou rindo uns 2 dias sem parar. E se contar essa história hoje ele ri de novo, porque realmente foi bem legal. É tipo aqueles sonhos que você tem, que você tá dormindo, você tá pescando e você fisga o peixe e acorda fisgando, né? Só que o Jun tava acordado. Rapaz, um amigo meu, ele disse que sonhou com uma fisgada de um peixe. Ele deu uma fisgada no peixe braba e quebrou o dente da esposa. Nossa Senhora! É sério isso. Ai, ele quebrou o dente aqui, acho que de baixo, aqui na frente da esposa. Meu Deus do céu. É sério, cara. Caramba. Falando em acidente também, me contaram de um torneio em Rubinéia. Rubinéia, sim, fomos lá também. Que você machucou a canela, é isso? Eu machuquei a canela, eu já sei do que ele tava falando, acho que foi o acidente de anzol, né? Foi acho que foi o garateia, a gente foi, acho que eu enrosquei, aí ao tirar a falta de experiência também, né? Nunca se deve puxar reto, né? Claro, e eu fiz isso porque era torneio e queria me livrar logo do enrosco para poder continuar tal pescando, e nisso veio igual um tiro, né? E acho que, se eu não me engano, furou a calça e depois penetrou na pele e varou o negócio ali tudo. Ficamos ali com aquela situação. Entrou a farpa mesmo, assim. Eu acho que entrou a farpa. O Marquinhos estava contando que entrou a farpa e vocês não tinham nada de primeiros socorros dentro do barco. E veio uma outra pessoa ajudar vocês a tirar. Sim, eu não lembro se a gente rasgou. Acho que teve que recortar a calça, alguma coisa assim. E aquela história do vamos no 3, 1, 2, 3 e vai. Entendi. Aí acho que dá até lapso de memória, porque é um negócio meio que na hora, né? Mas não tinha outra... não tem outra saída, né? Claro, a gente vê tanta história de anzol, tudo, né? Assim, das que eu presenciei, essa não foi a pior, né? Bom, eu já engatei isca, jampimina na cabeça de tio meu. Nossa. Já aconteceu também, Já vi um guia também, o Yukio, né? Um cara antigo aí da pesca também. Um olho de boi de acho que uns 20 e poucos quilos. E aí o suporte hook com jig, era um jig de, sei lá, 400 gramas que a gente já usava naquela época. Ele chacoalhou e o suporte hook entrou com tudo, com farpa. Ele até varou já do outro lado. Nossa. E um peixe de 20 e tantos quilos chacoalhando na perna dele. Nossa. São situações, né? Aí ele falou, abraça o peixe, minha perna, tudo. Eu fui lá, agarrei tudo assim, pra gente primeiro tirar o peixe e tal.
E aí ele ficou com aquele negócio lá. Aí o cara, ele era um cara também, não tinha frescura com o cara. Ele pegou a fileteira, passou ali, foi abrindo aquela pele e tal. Aí o anzol, brotou pra fora, assim. Aí ele ficou olhando, assim, jogou um pouco de água salgada. Falei, caraca, esse era roots, hein? Esse cara era roots. Nossa. Ô, John, você tava falando que você... Não, você viu uma João Pepino ser arremessado na cabeça do seu tio. Eu arremessei. Você arremessou? Eu, tipo, ficava vendo os caras arremessar. Moleque, né? Falei, deixa eu dar um sidecast aqui. Entendi. Aí o sidecast entrou aqui na nuca do meu tio, coitado. E ele falou assim, acho que caiu uma pedra na minha cabeça, né? Não era pedra, era minha isca. Foi um pouco de karma isso então, hein? Porque o Marquinhos Ramamura falou pra mim que a única vez que ele te viu bravo é porque um jighead bateu na sua cabeça. Cara, isso eu já não lembro, sério. Ele falou que eu fiquei bravo com ele? O Marquinhos falou que ele foi arremessar um jighead, daí você tava concentrado pescando, daí o jighead bateu na sua cabeça, fez um tuque, daí você olhou bravo assim pra trás. Pode ser, a gente, nossa, fazia muita atrapalhada, né? Mas é um karma mesmo, porque anos mais tarde, eu tava pescando com o Lucas, né, meu filho, e fiz a mesma coisa com ele. Ele tava de boné, então o impacto não foi tão grande, mas eu com tudo ele... mas você no Lucas, não o Lucas e você. Eu nele, né? Então eu acho que é meio que um dominó, entendeu? Entendi. Coitado, ele até saiu uma lágrima dele. O filho olha pro pai e fala, pô, pai. Pô, pai. Aí não, né? Entendi. E contou bastante do Rama, o Ló também começou a falar algumas histórias assim, confirmar, né? Perguntou se você já perdeu algumas gelumes. Se eu já perdi uma gelumes, eu já perdi uma gelumes de fly. Será que é desse episódio que ele tá falando? Eu acho que sim, da orelha, né? Cara, e essa gelumes, por sinal, eu tinha emprestado para ele. Né? E por sinal, até hoje eu tô esperando. Cara. Para, entendeu? É pro Marquinhos? Gostei, ele, sincerão, ele. Mas... Aí, ó, tá registrado aqui, e agora? Então, mas assim, eu vou ser bem sincero, eu não... minha memória já não é das mais fortes, entendeu? Ainda mais esse tipo de coisa eu não fico lembrando. Na verdade, agora que você comentou, eu lembrei disso aí, né? Mas já rolou, sim. Olá, eu aceito, hein? E a outra é uma pescaria em Piscingaba, de canoa. Piscinguaba em canoa, fizemos várias. Essa aí quem que lembrou? O Marquinhos, né? Não, foi o Ló mesmo. Foi o Lau? Ele falou que você precisava dar um pincho certeiro numa estrutura. Ele falou, pergunta essa história pra ele. Caramba, cara. Eu não tô lembrado dessa aí. Tava numa canoa, tinha que dar um pincho certeiro e acertou a cabeça de alguém? Ele deixou no ar, assim. Mais uma cabeça. Não, cara, um primo meu, exatamente nessa situação, acertou a cabeça, acho que do meu pai, né? Que eles foram pescar também e tal. Mas eu, estando lá, eu não lembro de alguma coisa, uma atrapalhada dessa, assim. Não tô muito lembrado. Esperar o Ló pra contar. Espera ele vir aqui, mas, pô, é muito legal lembrar dessa época aí. Porque a gente, nossa, era um rio. Tem lá até hoje, claro, né? Mas a época era a época romântica, né? Da pesca, onde ninguém conhecia jighead, nada. Era só plug, era mirrolure, era bomber. E imagina, você contratar um ribeirinho... nem contratar, né? Pedir pro cara te levar pra remar pra você nas canoinhas e sair pescando roubado. Nossa, é uma época de muito descobrimento, né? Revista americana, programa americano. Foi uma época realmente muito boa. Então, para terminar um pouco das curiosidades, a última pergunta, né? Bicho Jumanji? O que é isso, bicho Jumanji? Da onde que veio esse apelido, Jumanji? Cara, isso aí só pode ser coisa do bicho Semp, né? Com certeza. Bicho Semp. É o Semp. E o outro apelido dele entre os amigos eu não vou falar aqui por uma questão de censura, né? Mas era o Semp, né? Grande Semp. Esse é o apelido que nós recebemos na Exalc, né? Então, todo calouro que entra recebe esse apelido que aí inverte. Dentro da faculdade, o seu nome real de nascença vira apelido e o apelido vira o seu nome acadêmico. Então, ninguém te conhece pelo nome. Até hoje, tem muita gente que eu só lembro do apelido, né? Porque na época era nome acadêmico e não sei nem o nome real da pessoa, entendeu? O meu, por causa daquele filme que tinha e tal, acabou virando Jumanji na época lá. Caramba, hein, cara? Muitas histórias aí e incrível saber essa ligação de Piracicaba com vocês, cara. Não, foi uma época muito especial, realmente. Não me arrependo de ter saído, né,
de São Paulo, tudo para viver essa vivência, ter essa vivência aí de morar no interior e com isso fortalecer, né, os laços de pescaria com pessoas que são tão especiais e são estão entre os meus melhores amigos com certeza, né? Até hoje, assim. É incrível, né? Como a pesca, assim, cara, mantém a amizade que a gente tem desde muito tempo, né, atrás. Eu acho Sim. que é por conta desse esporte em comum, essa paixão em comum que a gente tem, né? E, meu, amigo você leva pra vida, assim, né? Exatamente. Quando todo mundo faz o que gosta, é difícil dar errado, né? É difícil. É difícil. É difícil, porque todo mundo se ajuda, todo mundo faz um paralelo da pesca com a vida, todo mundo sabe que o outro, pô, não é... Porque você tá na água ali, não é uma coisa, né, tão fácil assim que você esteve lá na água. Todo mundo passa, né, por coisas aí pra finalmente pescar, entendeu? Uhum. E acho que isso aí une muitas pessoas, com certeza. Se identifica, né? Uhum. Ô, John, e você fez os dois cursos da faculdade e você chegou a trabalhar em alguma área que não fosse relacionada à pesca? Pra ser bem sincero, depois que eu me formei, creio que não. Caramba. Creio que não. Não, porque já na época de faculdade eu fazia freelance, né? Para alguns órgãos de mídia de pesca. Começou com o jornal Fishing News. Hoje tem uma revista chamada Fishing News, mas na época era um jornalzinho. Então, a senhora Yoshie Watanabe e tinha o sócio dela, o senhor Koizumi. Fui lá bater na porta deles, era estudante ainda, queria escrever matérias de pescaria e tal, eles me acolheram, enfim. Assim começou, né? Foi nesse jornal, durante a faculdade. Entendeu? E depois disso, ainda durante a faculdade, veio a revista Pesca Esportiva. Ainda durante a faculdade, eu passei pro grupo, né? Sugoi Pesca e Companhia, que estava começando na época, né? Uhum. De Big Fish, virou para Sugoi Big Fish, e aí virou um grupo, enfim. Tudo isso ainda durante a faculdade. E aí eu me formei, continuou, né? Continuou. Daí passei um tempo no Japão, mas foram alguns poucos meses. Quando eu voltei, caí na pesca, né? Então, praticamente sempre envolvido com pesca esportiva. Sua vida profissional sempre foi, então, focada na pesca, né? Eu acho que talvez como você, principalmente, né, Nagai, desde jovem, assim, sonhando com o negócio, acompanhando, vendo as mídias rolarem, tudo, e querer participar disso de alguma forma, né? E aí as oportunidades... Bom, eu criei algumas e outras foram aparecendo, é sempre assim, né? Uhum. E daí... não, eu minto, tá? Na verdade, a gente já teve outras iniciativas familiares, a gente já teve churrascaria. Não sei se você sabia disso, não? né? Nossa, nós já tivemos uma de família também, uma churrascaria lá na Bela Vista, né? No Bexiga, durante algum tempo também. Mas não foi o que me segurou, vamos falar assim. Assim, eu acho que eu conheci você através da revista Pesca Esportiva. Que eu lia muito, e até eu falei isso no episódio piloto, né, Shin? Que meu sonho era poder um dia contribuir pra pesca igual pessoas como o Jun Tabata, o Lauri Siqueira, Marquinhos Hamamura escreviam pra revistas, né? Só que eu cheguei numa geração depois, né, que eram blogs, né? Agora vocês escrevendo a revista Pesca Esportiva e tinha aquela clássica, né, cara? A Bíblia do Pescador. A Bíblia do Pescador, esse aí realmente foi um clássico. Eu, como todos os pescadores da época, já conhecia, comprava, colecionava. Então, para mim foi um marco, né? E uma honra grande para mim. Eu não lembro exatamente da sequência, porque foi Jornal Fishing News, revista Pesca Esportiva como freelancer, depois Pesca e Companhia, né? Aí era programa e revista, mas como colaborador também, formei e tal. Depois, eu entrei no programa Terra da Gente, né? Da emissora Globo de Campinas. Sei. Fiquei lá uns 2 anos também, talvez. E aí eu voltei para pesca esportiva, para revista, né? Como editor da parte de conteúdo da revista. E junto eles passaram a fazer a Bíblia do Pescador também. A Bíblia do Pescador, isso é uma história bem das antigas, né? Era do grupo da Troféu Pesca, né? Que era dos irmãos Zillig, né? Mateus e Marcos Zillig. Aí foi adquirido pela editora que faz a revista até hoje, a revista Náutica, né? O título Pesca Esportiva e depois a Bíblia. Aí, quando eu entrei lá,
o pessoal voltou com o título Bíblia do Pescador. Então eu passava a editar a revista que era mensal e a Bíblia do Pescador, que era um anuário de pesca. Então foram 8 anos trabalhando lá. Isso quer dizer que eu fiz 8 Bíblias do Pescador, né? Fiz 8 Bíblias do Pescador e 12 vezes 8, pelo menos, né? Revistas pesca Nossa, esportiva. muitas edições. Muitas Foi edições, bastante né? coisa. E pra galera que não conheceu a Bíblia do Pescador, conta aí pra gente, John, como é que era a Bíblia? Porque pra mim, assim, eu esperava o ano inteiro, cara. É mesmo? Ah, era incrível, porque você via todo o resumão, assim, né? Tá, ela nasceu sendo uma Bíblia mesmo, né? Uma enciclopédia generalista. Então tinha de tudo um pouco, né? Do bambu até o fly, vamos falar assim. Aí a gente percebeu que, não só para não ficar repetitivo, mas também porque o mercado de pesca crescia, era importante, a gente passou a encontrar temas, né, diferentes para cada ano. Então teve a Bíblia da água salgada, teve a Bíblia da água doce, teve a Bíblia dos peixes, né? Onde a gente tinha assessoria de biólogos, né? Alfredo Carvalho Filho, na água salgada, Alec Zeinad, na água doce, para a gente ter um número máximo de espécies consideradas esportivas, né? E assim vai, isca artificial, os rios do Brasil, todas as bacias. Então foram temas que a gente foi fazendo brainstorming e lançando esses temas ano após ano. E era um prazer, né? Era um trabalho maluco, não tinha férias, não tinha nada de que virar à noite. Porque ele lançava no começo do ano, então o fechamento tinha que ser em dezembro. Sempre atrasava um pouco e virando. Nossa, era uma loucura mesmo, sabe? Caramba. Mas era muito legal. E eu acompanhava, assim, pelo menos eu via as fotos que vocês sempre estavam com o bonezinho Bíblia do Pescador nas pescarias, então logo você e a equipe tinha que viajar muito, né? Pra fazer pescarias pra matérias. Era assim, pra mim era uma condição sine qua non, né? Eu não queria ficar só editando texto, foto, matéria, essas coisas. Eu queria me envolver. Então sempre tinha... E eu gostava muito de fotografia na época também, tinha equipamento e tal. Então acabava sempre rolando algumas viagens que eu escolhia para gerar conteúdo também, tanto para a revista, né, quanto para a Bíblia do Pescador. E graças a isso, nossa, foi uma época que eu realmente viajei, né? Porque assim, né, já não tinha as responsabilidades que hoje a gente tem, filho pequeno e tal. Até tinha, né? Tinha o Lucas, assim, mas nessa época eu ainda tava mais solto, assim. Conseguia viajar e era meu trabalho, enfim, não tinha nem o que falar, né? Então foram viagens pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, enfim. E aí eu pude conhecer vertentes diferentes, pessoas, técnicas, equipamentos. Isso agregou bastante, né? Tá legal. E aprofundando mais nessas suas viagens, como você falou, você viajou muitos lugares, né? Alguma viagem marcante que você foi num lugar e falou, nossa, isso aqui mudou a minha vida na pesca? Caramba, que mudou a minha vida. Tipo, alguma percepção que você tinha, você achava que era assim, você voltou de um lugar pensando diferente. Putz, toda viagem teve, né? Mas, por exemplo, só pro Rio de São Benedito, né? Onde tá a pousada Taimaçu, eu acho que eu fui 8 vezes para fazer, tanto pra revista quanto pro programa de TV. E aí eu vi o que é um rio preservado, por exemplo, né? Porque lá até hoje é uma reserva de pesca esportiva, tal, da época do Rubens Almeida Prado, né? Foi quando começou a aparecer. E logo em seguida, eu comecei a ir lá, né? Pelo Terra da Gente, depois pela revista também. E aí eu falei, caramba, esse negócio de levar a pesca esportiva a sério dá resultado, né? Porque o rio é um rio pequeno. Os afluentes são muito pequenos. Então você tem 6, 8 barcos ali rodando. Se eles matassem peixe... só isso aí já com certeza geraria um impacto. Só que não, né? Como todos os tucunarés, jaú, toda aquela peixarada lá tinha que voltar para a água, você via que o negócio era extremamente sustentável, vou falar assim. E é uma fortuna para pescar lá, mas eu acho que dificilmente o pescador se arrepende, né? Valia a pena a viagem. Para se situar, onde que fica localizado? Fica no sul do Pará. Esse aí, a gente pegava um avião, acho que ainda é assim, né? Até Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. De lá você pode pegar um avião pequeno, ou você pode pegar uma condução. Aí
acho que são 400 quilômetros, não sei. Eu sei que leva um tempão, assim, umas 5, 6 horas ali, para chegar lá onde fica a pousada. E da mesma forma eu fui na pousada do Rio Azul, que é ali próxima, mesmo esquema, né, de preservação e tal. Falei, puxa, isso é muito legal. E aí você transporta isso para outros lugares, né? Eu tô falando de água doce aqui, né? Que é muito mais impactada, assim, são ambientes pequenos, mais frágeis e tal. Isso foi uma coisa que chamou bastante atenção, né? E agora de água salgada, nossa, eu tenho tanta... Eu lembro uma coisa marcante para mim, quando eu fui fazer uma matéria para a Bíblia do Pescador lá na Bahia, eu pesquei num rio chamado Jequitinhonha, que todo mundo conhece dos livros de geografia, né? E eu peguei um flecha lá bom, sei lá, uns 5, 6 quilos ali. E eu não acreditei, porque eu sabia, lógico, né, que o flecha é um peixe que transita na água doce e tal. Mas lá a água era totalmente doce. E não só isso, era a correnteza na vazante era tão forte que era igual uma corredeira. Eu pescaria dourado ali facilmente. Caramba. E ali eu falei, o que eu faço aqui? Porque a isca não para, eu jogo aqui, ela já tá aqui embaixo. E eu olhava a minha caixa sem camarão, né? E eu falei, peguei o mais pesadinho que eu tinha, que nem era tão pesado assim, era 12, 14 gramas, um anzol, um camarão um pouco maior. E jogava nos troncos de árvore, assim, esperava ele afundar um pouquinho e vinha trabalhando assim em cima, né? Pra não enroscar, porque era muita correnteza. E ele atacou exatamente igual um dourado. Ele saiu ele saiu de trás de um tronco, virou de lado assim, foi aquela cena marcante, assim. Cacete. Pegou, tentou ir pra pauleira e tal. Então foi um peixe que marcou. Nossa, porque também tem a força da correnteza aí pra você brigar com ele, né? Foi uma loucura, uma loucura. O dono lá da operação ali, era um italiano, né, um senhor italiano. Ficou maluco, assim. Nossa, eu não sabia que tinha um robalo desse tamanho aqui. Eu falei, eu também não sabia. Achei que tinha umas coisas menores aqui, né? Nossa. Que E legal, outra que foi bem marcante, foi a primeira vez, e eu acho que é a única, que eu fisguei um tarpon para uma matéria também no Rio Grande do Norte. Traineira, tal, ancorada na barra de uma lagoa gigante, em Tibau do Sul, né? E o objetivo era pescar o tarpon, mas era uma lenda, né? Porque ninguém pescava tarpon aqui no Brasil com isca artificial. Eu não sabia de ninguém, assim. Vi algumas revistas, matérias, mas tudo lá fora. E aí eu levei a isca que existe até hoje, chamada Big Bob, né? Um lastro, né? Um popper. E na barra dessa lagoa. Vários dias insistindo, os caras falando da maré de lançamento e tal. O que é a maré de lançamento? É quando a maré começa a dar aquela quebrada do quarto pra chegar na cheia, né? Que eram as marés boas, na vazante. Então a gente tava lá posicionado e tal. Eu nunca vou esquecer dessa cena, porque como num passe de mágica, os tarpons começaram a atacar as saunas, que são, deve ser parente do parati, esse tamanho assim. Riscava água, começava a pular fora da água. Nossa. Mano, loucura. Primeiro pegamos um xarel amarelo, grande, assim, de 8, 9 quilos, né? E aí os tarpons começaram a atacar. Eu taquei a Big Bob, o bichão pegou, explodiu mesmo, né? E eu nunca vou esquecer, eu tava com uma Calcutta 400 na época. Saiu fritando tudo. Não tinha como ir atrás do peixe, porque era perigoso, por causa da barra. E ele foi costurando tudo, né? Pulando, aí tinha aquele toldo de madeira. Eu tinha que ir passando assim a mão pra vara pra passar. Caramba. E numa dessa ele esticou a linha, correu com tudo. Eu lembro até hoje, a linha era uma Power Pro de 65 libras, né? Ela entrou dentro do carretel de uma maneira assim. Eita. Aí não teve jeito, né? Estourou, o bicho foi embora, assim. Caramba. Depois disso, eu acho que eu nunca mais fisguei um tarpon, eu acho. Nossa. Mas nunca vou esquecer. Então era uma pescaria poitada na barra. Era poitado. Não tinha como você, ainda mais que era na boca da noite, como você soltar o barco por questão de segurança, e o motor também não vencia aquela força de maré e tudo, né? Nossa, é uma pescaria bem parecida que a gente faz em Itanhaém à Parece a do noite, Robalão, né? A do Robalão. É a do Robalão. Que a gente fica na boca da barra, na vazante forte mesmo. A gente vai pinchando as bomberzonas ali. Uma hora o bichão vem, né? Uma hora o bichão vem. E quando vem, não tem o que fazer, porque o barco tá poitado, tem traineira passando pra lá, pra cá, não dá pra ir atrás, então tem que ter linha, né? Tem que ter linha e segurar. Exatamente. Cara, mas é incrível, né? Que essas grandes emoções, sim, que a gente vivencia, você sabe de cada detalhe, né? Por exemplo, você sabe de exatamente o conjunto que você estava usando nesse dia, né? Exatamente. Nem sei se existe ainda. Vara Intergreen de 7 pés. Era uma Musk, né? 6,6, 30 libras.
Calcutta 400, Power Pro 65 libras, era Big Bob S, Sinking, né? Ah, eu lembro de tudo. Aí eu tirei, eu li as matérias, né, que tarpão é difícil de ferrar, troquei, botei anzol no lugar de garaté, então, legal, tudo isso deu certo, até o momento que, só que o peixe era meio grande demais pra situação, não deu pra tirar. Mas louco isso, né? Porque a gente estuda, né? O que a gente vai querer pescar. E naquela hora da fisgada vem um filme na sua cabeça, né? Parece um anime, assim, né? Vem, cara. E isso nunca muda, né? Tipo, tô desde os 5 anos de idade pescando. Entendeu? Fui pescar na embarcação Fishing Stories ainda faz poucos dias atrás. O maior peixe que bateu e escapou, também eu nunca vou esquecer. Pela situação que aconteceu, que ele enroscou numa estrutura. E ele foi ralando, eu tava sentindo ele na mão. E hoje eu me arrependo. Eu falo, putz, eu errei. Dava pra ter tirado o peixe, se eu fosse mais paciente. E enfim, né? Aí você vai levando isso aí pra... reflexões. Pra reflexões. Acho que isso ajuda a gente a crescer, né? Também como pesca, assim. Porque uma coisa que a gente fala muito na pesca é, tipo assim, a pescaria começa muito antes. Muito. De antes de você ir pra água, sabe? Começa na seleção dos equipamentos, cada detalhe, cada isca, cada jig que você vai fazer. Não sei, você vai pescar num lugar desconhecido. Você vai passar meses e meses olhando vídeos no YouTube, vendo pessoas pescarem lá, como pesca, qual equipamento que usa. Então, tipo, a pescaria, tipo, você vai estudando até chegar o grande dia, né? Sim, sem dúvida. O grande dia acaba virando um complemento de todos os estudos que você fez. Hoje em dia a pescaria começa até antes, né? Com um negócio de mídia social, você vê uma história de alguém, sabe? Já começa a sonhar com aquilo, né? Então, acho que a questão da influência, vamos falar assim, realmente é muito presente, né? Na vida do pessoal. E você sair do campo da telinha pra tá ali pescando, você tem que percorrer um caminho todo. Mas isso aí eu acho que já faz parte já da saga, né? Da concretização de uma pescaria, né? Não, e é só o pescador que entende isso. É, só o pescador. Pois é, cara. Às vezes a própria esposa não entende, eu não entendo isso. Não, mas é verdade. É difícil explicar. Não, várias vezes assim, não sei, você vai ter um churrasco sábado à noite, eu fui pescar. Ah, você vai chegar que horas em casa? Assim, umas 7 horas eu acho que eu tô em casa. Ah, então 8 horas você já cola em casa. Eu falei, não, cara. Até eu chegar, arrumar as coisas, lavar a tralha, tomar banho, não sei o que. Eu falei, vou demorar mais umas 2, 3 horas, cara. Com certeza. Eu chego aí 11 horas da noite. Eu falei, não, mas tudo isso? Pra isso? Eu falei, não, faz parte da minha pescaria, cara. Né? Quando tem peixe pra limpar também. Tem todo um ritual. Cara, e voltar só um pouco ao assunto que a gente tá falando de reflexões aí que a pesca deixa na gente, que a gente leva pra vida inteira. Lembro até hoje que eu tava pescando lá na costeira de Ilhabela. Peguei emprestado uma tralha do meu pai. Eu não tinha tralha pessoal na época, né? Eu usava tudo dele. E ele tinha uma vara muito... Cara, que ele usava pra todo tipo de pescaria. Uma vara telescópica da Daiwa lá, com molinete. E eu remessei uma sardinha lá no canal lá de Ilhabela, São Sebastião. E eu deixei a vara armada lá. E daí do nada, assim, eu tô brincando com os outros peixinhos assim na beira. E escuto, assim, barulho de frição lá longe, né? Que eu deixei a vara lá. E daí eu olho pro lado, minha vara quicando nas pedras, indo correndo pra água, assim. E daí não deu outra, né? O peixe levou a vara e tudo. Cara, daí eu fiquei com um cagaço na hora, porque era a vara preferida do meu pai. Então eu já tava pensando o que eu ia falar pra ele a hora que eu chegasse, ia ligar pra ele, né, e tal. E daí, com muito medo, fui lá, liguei pra ele, falei assim, ó, pai, eu tava pescando na pedra lá, tava usando aquele seu conjunto, mas o peixe levou e não consegui recuperar, não tinha amarrado a vara e tudo mais. Pra minha surpresa, a primeira coisa que ele perguntou pra mim, falou assim, mas você não viu que peixe que era? Pescador, né? É lógico. Pescador, cara. Esse sentimento aí. Mas me conta aí sabe. Como que foi? Puxou muita linha, era pesado, claro, sabe? Cara. Lógico. Eu faria a mesma coisa. Também. Meu filho, minha filha, com certeza, entendeu? É mais uma coisa que só quem pesca entende essa situação, né? Com certeza, com certeza. Mas e aí, depois o conjunto. Vocês daí repuseram? acho que não consegui, porque era uma vara muito antiga, acho que tinha ganhado do Japão de algum parente. E daí, lógico, né, que baixou a adrenalina e tudo mais, eu tomei umas broncas, né? Não, mas depois que baixa a adrenalina. Mas assim vai, cara. Faz parte. Claro. Aí da próxima vez já toma um pouco mais de cuidado, né? É isso, cara. Mas acontece muito, cara. Meu pai uma vez também perdeu uma vara, mas tipo, eu fui um pouco mais racial. Tipo, não foi muito emotivo, né? Ele deixou preso uma vara assim, encostada assim na traineira e foi fazer xixi. E nisso que mais ele deixou com a isca. O peixe puxou, a vara desceu.
e foi embora. Foi embora. Um conjunto de... Foi um Shimano Trevala S com uma Stella 6000 HG. Ai, meu Deus. Nossa Isso aí Aí foi já embora. Dói, hein, cara? Tava em Vitória, pescando poitado, né? Beleza, cara. Mano, depois de 2 horas pescando, o amigo do meu pai não começa a puxar uma linha e sobe o conjunto. Nossa Isso aí senhora. já entramos no campo das histórias de pescador. Meu, aí quando subiu, quando começou a puxar linha, ninguém tava nem aí, né? Tipo, eu já dei uma bronca no meu pai, meu, recolhe, depois vai fazer xixi e tal, não sei o que. Aí quando, meu, tirou aquele negócio, que você tem que ver o meu pai ficou assim, quase lacrimejando, assim, Caramba. de felicidade, olhando pra mim, assim, tipo assim, sabe? Olha a vara, olha a vara. Nossa. Aí eu levei o molinete pro Leandro da Anglas, né? Uhum. Ele falou, Shin, cara, eu sei como você cuida da área, mas o que aconteceu com esse molinete? Ele falou, você mergulhou ele dentro da água. Eu falei, literalmente, ficou 2 horas debaixo da água. 2 horas? Não 2 foi um horas. negócio... Não, Logo fui em seguida. pescando. Nossa. Aí é como se tivesse ganho ele de novo, né? Literalmente. Pagou caro, porque teve que corroeu lá dentro, né? Mas depois tá até hoje em casa esse molinete. Nossa, aí já deixa ele ali, né? Já virou... Não claro. usa mais. Legal. Muito bom. A gente entrou em questão de molinete, Stella, Trevala, né? Cara, muita gente, como eu conheci o Jun Tabata da Shimano. Ah, tá. Já pegou essa época, né? Porque faz muito pouco tempo que eu comecei a pescar, né? Então, pra mim, eu olho, tipo, a figura pública da Shimano aqui no Brasil, pra mim, é o Jun Tabata, né? Que é isso? Mas aí eu fui pesquisar ali no LinkedIn e tal, não sei o que, e aparece como Jun Tabata, embaixador da Shimano no Brasil e América Latina. Apareceu assim? Aham. Ah, nem sabia, não. Nossa, Então, um nome muito forte. Aí, embaixador, assim, né? Tipo, é muito político, assim, né? Então, a minha dúvida é, sabe? O que faz um embaixador de uma marca? Tá. Então, posso falar a real? Por favor. O embaixador, bom, no meu caso, eu tenho alguns superpoderes. Posso mostrar? Opa, por favor. Então vai lá, hein? Shin, Eita! Eita, Nossa! falei? caramba. Caraca! Mas isso eu consigo fazer só com um boné. Com Stella eu não consigo não, tá? não, já tô eu- avisando, hein? Não, eu já ia pedir entendi. um conjunto extra aqui pra mim. Caramba, já sou com o Stella? Nossa, ia ser Cara. absurdo. Não, mas pro Nagai não ficar chateado, eu vou fazer pra ele também, tá? Opa! Ah, também quero, né? Pistola Shimano, hein? Ô, caraca, John. Rolou, né? Nossa, velho. Oi, e você como consegue esse superpoder acertar a cabeça ainda assim, né, cara? Porque Não, é difícil, né? É difícil achar um boneco que caiba em mim, viu? Não, aqui eu falei, são superpoderes. Ah, é verdade. Né? Então, exatamente. Agora que eu vi, cara, ó. Até com o moletom da Shimano, meu Deus do céu, hein? Caramba, embaixador então tem esses superpoderes aí. Ah, às vezes rola, né? Às vezes dá certo, né? Caramba, tem mais algum outro superpoder aí que embaixador faz também, cara? Acho que eu vou fazer em mim mesmo, pode ser? Opa! Então tá. Vamos ver. Então vai, 1, 2 e... Caramba, oi sim. Caramba, olha! Nossa, sério. cara. Ah, não, falta um detalhe. Qual o Falta um detalhe? detalhe, esse aqui. Pode? Opa! Caramba, hein? Essa eu gostei. Nossa. Meu, e já vem até com a linha passada aí no... Não, tá pronto. Ah, tá com o líder feito ainda. Então. Caramba. Quando eu tiver mais poderes, a gente vai se teletransportar pra beira do mar, né? Já vai estar em cima do barco. Aí já tá com o snap, é só colocar e usar. É porque eu tô achando estranho o Jun, ó, com a viseira de sempre que ele tá usando, a camiseta, e só falta o mar aqui, cara. Nossa, já deu saudade. Só de você falar, viu? Vamos se contentar hoje com o mar do Fishing Story, pode É ser? o único certeza. mar que a gente tem. Bora, sem problema. Beleza. Boa, Então, Jun. retomando aqui sobre a Shimano, né? Fiquei sabendo que vai ter a Shimano Fest dia 17, 18, 19 e 20 de agosto. Correto, exatamente. Tá Tem- chegando. Tem como você contar pra gente o que é isso? Se vai ter coisa de pescaria ou vai ser só bicicleta, bike? Tá, com certeza. Mas a Shimano Fest é uma iniciativa que surgiu para bike. Lá atrás, seguramente mais de 10, 15 anos, não vou falar para não dizer bobagem, tá? Mas seguramente há mais de 10 anos. Não, 10 anos era na minha época, acho que agora já são 15, mais de 15 anos até, tá? E aos poucos a pesca também veio participando, né? Claro. Até hoje, a bike é o principal do Shimano Fest. Até porque, né, a gente fala em Shimano, os negócios de bike, eu acho que até hoje
80% ou mais deve ser bike. Na verdade, não é bike, né? São componentes de bike. Uhum. E 20% ou menos, por aí, é a parte de pesca. Gira em torno disso, tá? Mas como para nós pescadores, né? Não dá para dissociar, né? Uma coisa da outra. Shimano pra gente é muito mais pesca do que bike. A não ser que você seja atleta e, enfim, entendeu? Nunca nem sentei numa bike da Shimano. Não, assim, o pescador que você fala de Shimano e mistura com bike, no máximo fala, tem os câmbios Shimano. Todo mundo fala a mesma coisa. Câmbio Shimano. Sim, tem um monte de outras coisas mais, na verdade, né? Mas para pescador, curado, carretilha, vara, molinete, estela e tal, entendeu? E, enfim. Esse ano, a participação de pesca no Shimano Fest é recorde, né? Vai ser a maior participação que já teve. Então, sempre foi muito modesto, né? Não vai deixar de ser modesto, porém, historicamente, nunca terá sido um stand, né? Um espaço fishing tão grande como o desse ano. A gente vai ter, inclusive, 2 pistas de arremesso, onde as pessoas vão poder fazer as brincadeiras, ganhar brinde, né? Chaveiro, boné e tal, participando lá. E, se eu não me engano, vai ter também um molinete que vai ser sorteado ali ao fim, ali, não sei se no final. Legal. Então tudo isso para entreter, né? Motivar, trazer o público, não só o pescador, como aquele que já está no evento, né? Shimano Fest, para conhecer o mundo da pesca também. E alguns produtos também vão estar expostos ali. Eu acredito que o pessoal da Blue Fishing, né, que é a importadora, deva trazer algumas novidades aí deste ano, né, para o mercado brasileiro. Pô, legal, hein? Na figura do Fabião, né? Fabião Peredelski, que deve estar preparando coisa boa pro evento desse ano aí. Um salve pro Fabião, hein? Isso aí, olha. né? Grande Fabião. Aí, ó, galera. Então, tem o Instagram aqui do Shimano Fest. Vai ser dos dias 17 de agosto a 20 de agosto. Por favor, quem não soube, eu não sabia também, vamos acompanhar, poder participar, fazer a força aí pra pesca esportiva brasileira aí, galera. Isso, os dias abertos ao público são no sábado e domingo, que é dias 19 e 20, tá? A entrada é franca, só precisa pagar o estacionamento, né, se for de carro. E aí entrando se for Instagram, né, que é o mais comum hoje, mas enfim, digitou Shimano Fest em qualquer internet, mídia social, vai aparecer. E aí você se informa melhor, né? Show de bola. Programa. Cara. Pô, entrada franca, então. Entrada franca, a galera vai com a família inteira lá, né, meu? Não, sempre foi. O intuito, né, desse evento sempre foi fomentar o mercado e trazer pessoas aí pra bike, pra natureza e tal. E com pesca também não é diferente, né? Então, pô, se você tem família, super legal, tem lugar pra comer, tem atividade, a parte de bike também é incrível. Mesmo que você não seja amante dessa parte, assim, vale a pena, uma feira bem alto astral. E a gente vai estar lá, né? Espero também poder dar uma escapada da Ilha Grande pra poder dar uma passada e estar lá no Shimano Fest. A gente vai, né, Shin? Vamos, tem que visitar, né, meu? Entrada franca, o Fishing Stories não vai nem precisar pagar a nossa entrada. E é pertinho de casa, fica de frente pra minha casa. Sim, Memorial. Sim, cara, Memorial da América Latina, é verdade. Nos encontraremos lá, então. Com certeza. Sensei, voltando agora de Ilha Grande, né? Que não é muito fácil você ficar se locomovendo, vindo de São Paulo, Ilha Grande, São Paulo, Ilha Grande, né? Agora, todo mundo sabe, né? Que você tem uma pousada lá e hoje você mora lá. Queria saber por que Ilha Grande? Por que você escolheu esse lugar para ser a sua casa hoje? Tá, vamos lá, né? Vou voltar, 30 anos para trás, quando, desde jovem, assim, a gente ia para lá, família, para curtir lá, né? E, invariavelmente, eu pescava, tal. E isso até saiu em revista, na época, em matéria, pegando um pevão lá do pier e tal. Mas, enfim, desde essa época a gente sabia que era um destino turístico bom, movimentado. E quando veio a ideia de ter um negócio familiar próprio, isso, nossa, muita coisa também tem no backstage, assim, né? De família e tal, enfim. Veio essa coisa de, vamos, então, empreender? Vamos. Eu estava na Shimano na época como funcionário lá, né? Eu era funcionário da Shimano Latin América. Depois até podemos conversar até mais, que eu também tenho muitas passagens ali também, né? Mas enfim,
Basicamente, eu saí da posição que eu estava na Shimano, porque não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para assumir esse negócio na Ilha Grande. E por que Ilha Grande? A gente fez um estudo, né, de vários locais turísticos no litoral, não só, mas de São Paulo, né, para não ficar muito longe também. E a gente chegou à conclusão que Ilha Grande é o que tinha a maior movimentação ao longo do ano. Tá? Eu tenho uma paixão assim especial por Ubatuba, né? Cresci lá, tudo, pescando muito e conheço bastante até. Porém, se for para ter um negócio hoteleiro, que é o nosso caso, né? Não se compara, né? Hoje, acho que ainda não se compara, tá? Com Ilha Grande. Então, aí, tá, definimos o local. E agora, o que a gente vai investir, de fato, lá? Tinha algumas opções também, enfim, a gente pegou nós assumimos uma pousada, que o nome nem mudou, é o mesmo, né? A Pousada Naturalia, que era bem movimentada, frequentada por muito estrangeiro. Esse perfil todo não mudou até hoje, né? O que mudou foi a pousada, com a nossa administração, com as reformas, com ampliação de quartos, enfim, né? Apesar de não ser uma pousada de pesca, nós recebemos pescadores, né? E com muita alegria, né? O nosso primeiro pescador a visitar lá foi o Nagai, que foi lá. Tá? Antes disso, minto, um amigo meu que trabalhava, hoje é muito meu amigo, né? Ele era da minha equipe na Shimano, ele foi lá também para prestigiar e tal. Mas assim, pescador mesmo, tal, foi o Nagai, né? Fez o Okapari lá, a gente foi fazer o Okapari. Naquela após o Panamá, né? Isso, eu conheci o Nagai na ida pro Panamá, no aeroporto de Guarulhos, verdade, né? Fomos parceiros lá, né? Tudo. E em seguida você, com a sua esposa, vocês foram lá prestigiar a gente na pousada lá, né? Isso foi em 2019. 2019, né? Antes disso, sabe qual que foi o meu contato com o Jun? Foi uma paixão minha. Foi por causa das preulas. Sério? Eu ia fazer um torneio de pesca de preulas lá em Bertioga, na Náutica Chinem. Só que aquela correria, primeira vez eu organizando torneio, acabei mandando e-mail pro Jun, que pra mim o Jun era Shimano, assim, né? Representava Shimano. Só que eu mandei muito em cima da hora e não deu pra gente esquematizar. Eu queria um apoio, né? Um patrocínio. Só que como foi muito em cima da hora, a gente não acabou não conseguindo viabilizar. Mas foi o meu primeiro contato direto com o Jun, por causa das preulas. Verdade. Nossa, ia ser engraçado, assim, o Nagai escrevendo e-mail, assim, meio formal. Assim. Foi isso mesmo. Pra Shimano, né? Encaminhado pro senhor Jun Tabata. Que é isso? Atenciosamente. Não, o mais engraçado é que o meu também, primeiro contato com o Aka, que hoje é um grande amigo meu, era... Tudo bom, Alexandre? Alexandre. Quem é Alexandre, cara? Eu acompanhei as suas postagens e eu queria fazer uma vara. Uma vara desse jeito, assim, senhor Alexandre. Você vê, né, cara? Mas hoje aí tudo muda, né? Todos os amigos. Pô, João, caramba, hein? Naturalia, então, hoje recebe muitos estrangeiros, né? Porque acho que esse que é o diferencial de você ter escolhido Angra não, Ilha Grande, talvez? Assim, diferentemente de outros lugares aqui, principalmente do Sudeste, né? O que acontece lá? É um destino procurado muito, né? Procurado por estrangeiros por fazer parte de um triângulo turístico, vou falar assim, onde o cara chega no Rio de Janeiro de avião, o estrangeiro, né? Então ele passa alguns dias no Rio de Janeiro, ele vai para Paraty, que é ali perto também, e vai para Ilha Grande, que seria tipo a cereja do bolo. Por causa parte de um roteiro turístico. É um roteiro. Então, ela tá inserida nesse roteiro e é a cereja do bolo da viagem de todo mundo, né? Então, por isso que tem estrangeiro o ano todo, principalmente nessa época de baixa temporada, que é considerada, né? Época do outono, inverno, início de primavera. A ocupação, assim, dos estabelecimentos que trabalham forte com turista estrangeiro não cai. Isso que mantém. Então, porque a gente fala, né? É legal a temporada e tal. Aí você vai pra Ubatuba, vai pra Ilhabela, vai pra outros lugares, assim. Todo mundo vai estar cheio, todo mundo vai estar feliz, que tá faturando e tal. Só que, né? A temporada são 3 meses. E os outros 9 meses, verdade, o que você vai fazer? As contas vão estar ali, né? Tem uma equipe de colaboradores e tal. Então, a gente olhando esse global, Ilha Grande se destacou. Ainda assim, aí você pensa, putz, mas eu vou sair de São Paulo, me afastar da família, das facilidades, de tudo isso,
para ir para um lugar desse aí. Beleza, né? O negócio parece ser bom, né? E o lado também pessoal tinha que ter alguma coisa que atraísse, né? Sim. E para mim, naturalmente, foi a questão da pesca, né? Claro, né? O mar ali, cara. tá, os nossos pés ali. E, enfim, seja a pé na praia, nas pedras, seja de caiaque e naturalmente de barco, né? As opções de pesca são ilimitadas, assim. Nossa, ilimitadas. Hoje, né? Apesar de tudo isso, quando eu consigo pescar 1, 2 vezes na semana, nossa, eu dou pulo de alegria. Sério? E às vezes eu fico triste que eu vejo meus amigos pescadores, como o Shin e como o Nagai, quase batendo cartão semanalmente para fazer pelo menos uma pescaria, chorando, né? Falo, puxa vida, eu com o mar aqui do meu lado, não consigo. Isso é verdade. Mas são fases da vida, assim. Exatamente. São fases da vida, né? Mas o mar tá ali, os peixes estão ali. Quando eu posso, eu vejo as condições, né? E procuro aproveitar. Não, tá, o cardume entrou, a maré que entrou é boa, o vento tá favorável e tal. Pelo menos um meio período, que seja 2, 3 horinhas, eu saio pra dar uma pescada assim. Meu, e as 2, 3 horinhas, se tratando de Ilha Grande, você tá em muitos pontos, né, cara? Ah, não, ali você... de barco, no caso, né? Saiu, sei lá, 30 segundos, ligou o motor, engatou, desligou, já tá pescando robalo, por exemplo, né? Andou 15, 20 minutos, pode estar pescando anchova, xarel branco e olho de boi. Entende? E aí, quanto mais você anda, mais opções de pesca você tem. Realmente é um lugar privilegiado. Conheci o meu grande parceiro lá, o Wordley, né? Que hoje trabalha comigo na operação de turismo, né? Da Naturalia. Ele leva os nossos turistas lá para fazer os passeios privativos. A gente bolou um roteiro especial e tal. Adquirimos uma lancha, né, uma Wellcraft 22, que tá bom pro tamanho da nossa pousada e para aquilo que a gente propõe. E esse mesmo barco é perfeito para fazer as pescarias também. Inclusive, você ainda não conheceu esse barco, né? Ai, tô devendo de um. Conheci só o seu barco anterior. O anterior, os 2 anteriores, na verdade. Os 2 anteriores, isso. Tinha um pequenininho, com motor 40... Depois um bote grande com motor 100, né? Era isso, né? Isso mesmo. E agora a 22, né? Agora a 22... Falta você também, né? Não, a 22 eu só vi pela Trade Show ano passado. Era que tava exposta, não era? Não era. Não era que tava exposta. Não, é que a gente não, viu não. nas fotos, tava no estaleiro. Aqui tava lá, era até outra cor e tal. Entendi. A nossa é aquela verde clara. A verde clarinha, verde meio Tiffany, né? Isso. Vamos colocar a foto dela aí ó, agora também, pra todo mundo conhecer. E daí, você faz o passeio de turismo e conta um pouquinho assim do barco pra turismo, pra quantas pessoas, e pra pescar também. Tá, o barco... ele tá homologado para até 10 pessoas. Porém, nós levamos o máximo de 7 para passeio por uma questão de conforto, né? E, enfim, dificilmente o barco fica cheio. Normalmente vão 2 casais, 3 casais, né? De 4 a 6 pessoas. E para pescaria, eu digo o seguinte, se o pessoal for organizado, pescam 4 ali facilmente. Mas o ideal é pescar 2 ou 3, né? Porque todo mundo arremessa, né? Fica com mais liberdade, assim, tudo, entendeu? Para nossa necessidade ali, para os lugares que a gente vai, é bem tranquilo, assim. Claro, né? Se tiver um mar muito grande, um vento desfavorável, também a gente não vai expor o pessoal para um desconforto desse. Não vou nem falar segurança, porque se chegar nesse nível, a gente realmente não sai. Tá? É mais em questão de conforto, tá? Mas dá pra fazer bastante coisa. Putz, que legal, meu. Até mandar um salve aí pro meu amigão aí, Ordilei. Um abração, meu amigo. Tô querendo fazer a pescaria dos pampos aí com você. Ordilei curte um pampo, né? Curte. Ele tem a mão boa, hein? Nossa, ele... Não, eu só vejo ele fazer pescaria boa, cara. Não, é sério. Não, é claro, a gente acaba, como todo mundo, né? Destaca mais as pescarias que dão certo, né? Mas é igual todo lugar. Tem pescaria que não dá certo, que a gente pega pouco ou nada, assim. Nada é muito difícil, né? Mas que não sai tão boa a pescaria, enfim, né? Mas é um lugar que se destaca, tá? Você tem de água salgada, não sei, quase todas as modalidades possíveis, né? Você pesca de praia, você pesca das pedras, você pesca de caiaque, né? Você faz a pescaria... Só não tem rio, claro, né? Mas tem mangue, dá pra fazer pescaria de robalo com plug também. Robalo de Bahia tem muito, nossa senhora, é uma das preferidas nossas, assim. E, claro, a costeira lá é todos os peixes de passagem que você encontra
no nosso litoral do Sudeste aqui, eu acho que Tem estão presentes todos. ali. Tem. Sensacional. Oxin, você precisa ver como dói o coração você sair pra passear com o barco, olhar embaixo dos barquinhos poitado lá, cara, flecha boiado. Ah, E você não pode pinchar porque, né? Tô na missão, né? Tá na missão. Não é o dia da pesca, né? É o dia do passeio, né? Mas é realmente privilegiado, cara. não, cara, o Marquinhos Ramamura me falou, velho. Independente do lugar que você vai, você tá em cima do barco, tem que ter uma vara de pincho montada, cara. Ele sempre fala. Não interessa. As outras você monta lá, mas deixa uma pronta pra pincho, velho. Com a isca já no gatilho ali. Já põe uma isca coringa ali, que é só tirar ali, arremessar. Pode trazer, né? Até, quem sabe, a proteína, né? Pô. Da galera. Caramba. Enfim, é muito legal. Lá é um desses lugares, assim. Não, tem um vídeo, acho que tem uma vez que foi o Bruno, a Angélica, vocês Nossa, foram foi, tudo em cara. galera, né? Aham. E, cara, vocês estavam, tipo, arremessando da praia, microjig e pegando peixe, cara. Tinha. Negócio Minha irmã absurdo. pescou com microjig lá na absurdo, praia, velho. cara. Pegando robalo, cara. Pegamos o robalo, daí tinha logo um quiosque atrás da gente. Uhum. A gente já levou o robalo pra lá, fizeram na hora. Putz, que experiência, cara. Muito Nossa, legal. é muito legal. Ah, cara. verdade. Vocês foram de caiaque, numa prainha. E o aí, resto do pessoal foi pela trilha. Acho que Abrãozinho, alguma coisa assim. Abrãozinho. Aí tinha uma criação de ostra ali com umas boias que naquela estrutura toda juntava robalo. E era peva bom, né? Peva bom, cara. Era peva bom. No dia seguinte eu voltei com o Isaac, cara. Nunca vou esquecer isso. Lugar raso, cara. 10, 12 metros. O Isaac pegou um Shern lá. No jumping jig. Você lembra disso? Um Shernzinho, Caramba, filhotinho? Aquele pintadinho? Pintadinho. Nossa. Você vê a quantidade de vida que tem lá, cara. Incrível. Pescada, né? Pescada. Pegou pegamos pescada também. Que Daí absurdo. aquela desculpa, né? Não, a esposa do John gosta de comer isso daqui com panko. Vou levar. Arigato, comemos com Tava pão. gostoso. Tava bom. Muito bom. A pescada eu não consigo deixar de esquecer o seu Armando. Ele é, viciado É, em pescada. é pescada, Seu Armando é o cara da pescada aqui em São Paulo, cara. Olha só. Caramba. Viu uma pescada, não deixa passar. Aí você não deixa, não. Sabe aquela pescada branquinha, faquinha, né? Corte Sim, faca, sim. que não cresce muito. Ele fala, meu, perfeito, isso daqui cabe na frigideira de ovo, frita inteira, já era. Já era. Isso é bom demais. Vou levar ele pra pescar pescadinha. Focar nelas, né? Porque a gente não tem um ponto de pescada assim. Aham. Mas dá pra dar uma focadinha. Mas ele teve sorte com você também, não? Seu Armando? Sim. Pé quente pra caramba. Dona Elza também. Dona Elza, Porra, que é isso. A última vez aí com o Xarel Branco, né? Não acreditei. Um lugar assim que pra mim era meio lenda, né? Que a galera sempre falava do Xarel Branco e tal, naquele ponto. E a Dona Elza ali, e tava ventando, eu lembro disso, balançando bastante o barco. Ela usou o Chinô da NS, Chinô de 20 gramas, né? Uhum. E ali, sim, só brincando com o jig ali no fundo, pegou o primeiro. E depois o seu Armando também pegou. Mandaram Cara. bem, mandaram bem. Mandaram foto pra mim. Eu tava trabalhando, cara. É verdade, essa vez você ficou, né? Eu fui, acho que depois. Ele foi foi de- 2 dias depois ele saiu. né? Tá. Nesse dia, você ainda tava em São Paulo, é isso? Eu tava em São Paulo trabalhando, só fui no final de semana. Acho que eles foram um pouco antes. Entendi. Não, ele mandando vídeo, foto. Oh, olha eles lá, Xinha. Eu falei, não. E eles pegaram aquele dia, você pegou também ou não? Depois acho que quando eu fui, daí a gente pegou lá no Lopes Mendes lá. Ah, foi quando você pegou uma cavala. Cavala, O olho de boi foi dessa olho vez? de boi. Foi dessa viagem também? Foi, cara. Ah, Não, nossa família é pé quente. Não, essa pescaria é muito boa. Que isso? Nossa, mas é o paraíso que ajuda, né? Depois que eu vi o André Nagai pegar uma caranha aí dos seus, sei lá, mais de 20 quilos, 20, 30 quilos no Panamá, né? Com aquela... Ficou icônico isso aí, né? Com vara 7 pés, uma waka, né? É 6, 8. 6, Ah, é uma 20 libras. 6, 20 libras. É. Isso. A Com Rockfish. Tem C5000 C5000, é 2. pé 2, Uhum. feed popper 100. Feed popper 100. Pô, tá filmado, porque eu era parceiro dele nesse dia. Primeiro dia, né, de pesca. Foi no primeiro dia de pesca e veio aquele... nós estávamos foi o melhor dia, na verdade, né? O melhor dia de primeiro. todos, né? Uhum. E ele ferrou. Tem tudo, desde o começo, né? Que Até o os peixe Nossas pegou, Senhoras. Até os Nossas Senhoras, agachadinha pra brigar com o peixe. Ai, caramba. Você chegou a ver um vídeo que eu postei? Tava com o Ramamura, Uhum. que eu fiz igualzinho assim. Como que é, Xinha? Eu falei, nossa. Engatado com carapau, assim, né? Com carapau. Nossa senhora! Aí eu fiz a agachadinha assim, fiz filmando assim, o pessoal O cara rachando não o bico. deixa, não perdoa, né? Cara, Mas é Caramba. muito do Nagai. Nossa, foi demais, É. cara. E parecia assim... Foi uma coisa mágica, né? Porque eu não sei de outra
situação semelhante, que um peixe como aquele Uhum. subiu. E ele pegou no meio de uma laje, assim, né? Do lado de uma laje. Colado numa Pô, pedra. um peixe lá. daquele tamanho ali, com uma linha, enfim, aquele equipamento, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Literalmente. Tava escrito que eu vou subir pra foto, vou aparecer no Fishing Stories, o Brasil vai conhecer aqui o Tropic Star Lodge e tal. E foi muito legal, né? Caramba, peixes que ficam na memória. Ficam, com certeza. Nossa, mas quando todo mundo viu a caranha e tal, não sei o que, né, cara? Nossa, uma caranha, beleza. Mas quando subiu, eu falei, nossa, é uma caranha. Era um boizinho lá. Nossa, com legal. equipamento, velho. Não, aquilo ali, não sei se... Igual aquilo não repete, talvez tenha uma coisa diferente, né? Mas, pelo amor de Deus. É. Acho que até os guias de lá ficaram surpresos, né? Uhum. Porque... Pelo material utilizado. Claro, né? claro. É que nem você vai nesses lugares, o pessoal pesca com linha, sei lá, 5 vezes mais, bem mais isso. grossa, né? Vara, um toco de vara e tal. Que eles acham que é o que precisa para tirar o peixe, né? Então, entre os participantes dessa viagem, que éramos, né, eu, Nagai, o Thiagão, né? O Thiago Felsen, que foi o organizador, o Marquinhos Ramamura, o Gustavo Emura, o Aka, né? Já falei do Aka. Uhum. Foi uma viagem que quebrou alguns tabus, né? E eu acho que o Nagai foi o principal, assim, que... É porque o Tropic lá era muito famoso por pesca de currico, né? De peixe de bico. Isso, pesca E oceânica. Pesca oceânica. Então, esse estilo de pesca de bait casting, de arremessar micro jig, de jig mesmo, pesca leve, né? Na baixa temporada do Marlin. Uhum. Acho que pra eles foi novidade, assim, né, cara? Total. A gente emprestava os nossos equipamentos para eles pescarem e eles se divertiam, assim, né? Porque era aprender através do divertimento, da experiência, né? E eu acho que foi bem válido, né? Bem válido mesmo, cara. Porque pra eles, assim, pegar rooster, pegar caranha era só no currículo. Sim, com isca viva e tal. Ou isca gigante. Ou isca assim, gigante, né? Tipo o jeito americano mesmo de pescar, né? E a gente mostrou alguma coisa diferente, né? Não, foi bem legal. Não, mas a própria percepção de que, sei lá, é um ferro, né? A gente Sim. fala, é um ferro, independente que seja, é um ferro, cara. E eu vi isso funcionar uma vez a primeira vez que eu fui pescar robalo com Wallace. Não sei porquê, mas a gente acabou não comprando muito camarão, muito bituzinho pra pescar. A gente fazia pescaria de rodada, né? Era em Itanhaém ainda. Aí o Wallace chegou, não, fica pra você isso aqui, eu vou pescar aqui com isca. Eu falei, você pescar com o quê? Aí ele pegou um jig head, um camarãozinho e beleza, né? E, cara, o meu camarão vivinho ali, em nada. E o sem vergonha lá no camarão vivo, tirando. Os pés vinham pra cá, Eu falei, cara, não é possível, cara. Mano, o camarão tá se mexendo aqui, tá novinho, cara. Você não vem comer o meu negócio? Não, ele tava no Jig Head. Ele tava no Jig Head. Tá. Isso aonde? Itanhaém. Em Itanhaém. Lá no Rio? Lá no Rio. E ele pegando. Os pés vinham, mas pegando. E os meus pituzinhos, nada. nada. Nem encostava. Eu falei, cara, não é possível, cara. Eu fiquei desacreditado. Acho que a primeira vez que fui pescar robalo. Entendi. São lições, né? E hoje a pescaria que o Shin é mais viciado, Jig Head, robalo. É mesmo? Hoje, é a sua preferida? Hoje, certeza, assim. Se alguém me pergunta assim, você quer ir pescar robalo ou você quer ir pro mar? Cara, eu quero ir pescar robalo. Eu tinha uma imagem diferente, né? Eu tinha a imagem do Shin das, tipo, águas profundas, pescaria de cascalho. Sim, gostava bastante, mas assim, nesse último tempo, principalmente do ano passado pra cá, questão de previsão, assim, foi quando eu mais pesquei robalo, né? Entendi. Até com o Bruno em Itanhaém e por causa do Fishing Stories também. Entendi. E, meu, a tralha leve, a linha, tudo assim do jig head, da sensibilidade, da técnica, assim, da delicadeza, me pegou. Entendi. É muito bom, né? É muito legal. E quando pega peixe no jig head, que seja robalo, que seja um bagre, aquela pegada no jig head é... Ai, cara. É especial. É especial. É diferente, Robalo tem um negocinho a mais ainda, cara, porque é um puta de um peixe fresco. Então, quando a gente consegue, né, imprimir o trabalho que ele tá atacando, é uma satisfação muito grande, né, cara? Com certeza. Nossa, com certeza. Então, quando você for lá pra Ilha Grande, a gente vai separar um tempo pra fazer uma atrás dos robalos lá. Certeza, Sensei, certeza. Porque tem muito ponto próximo que a gente pode fazer essa pescaria. E ainda é um sonho pegar um robalo grande no jig head. Já peguei robalo bom, mas não fui no plug, né? Entendi. Fui na Barra de Itanhaém. Tal. Tá, eu peguei um robalo grande, mas assim, no jig head, assim, nunca peguei nada acima de 1,5, 2 quilos, assim, sabe? Ainda tenho aquela vontade de
ver o Peva, não, ver o Flechão pular e falar, não caiu de novo, sabe? Não tive essa oportunidade ainda. Vamos trabalhar nisso aí. Eu lembrei de outra passagem que foi marcante, foi em Fernando de Noronha, quando eu fui lá, acho que talvez a primeira vez, putz, aí seguramente faz mais de 20 anos, né? Levei uma tralha de equipamento de jig, na época tinha muito pouca coisa, então os maiores jigs tinham talvez 100 gramas, 100 e poucas gramas, né? Da NS e tal. E fui no barco do pescador da ilha lá, o cara me levou, o cara ficou pescando com sardinha viva, pegava atum, pegava barracuda e tal. E eu com jig comecei a pegar no mesmo nível, assim, né? De pegar barracuda grande, atum, aquele peixe-rei, né? Que é o Rainbow Runner, parece um olhete e tal. Aquilo foi marcante, porque o cara tava vendo um ET na frente dele, um pedaço de chumbo, como a gente ainda vê essas histórias acontecendo. É que hoje em dia, você vai pro Nordeste, todo mundo já, o caiçara também pesca de jig, tem um equipamento de elétrica até. Mas naquela época, não. Realmente era um ET na frente do pessoal daquela região. Eles não adotaram o jig depois dessa minha viagem, porque a dificuldade para adquirir os equipamentos, né? Já era linha de multifilamento naquela época, né? Molinete para água salgada, vara com ação XYZ e tal. Era difícil, né? Mas eu achei um negócio que me marcou também. E a partir disso eu falei, puxa vida, como que a pesca, né, é um negócio que evolui, né? E hoje, vendo muitos dos amigos meus, como o Gustavo, como o Hélio Lamego lá no Rio de Janeiro, como você, né, aqui em São Paulo com a história do microjig, o Marquinhos, você também aprendi muita coisa, só de visitar teu acervo aquele dia, né? Eu vi coisas bem legais. Enfim, o negócio não para. Não para. Então é uma opção sua ficar naquilo que já funcionava e eventualmente continua funcionando, como também se atualizar, né? Então acho que esse é um estímulo a mais para o pescador que, tem na pesca mais do que um simples hobby, né? Isso é verdade. Tem uma paixão mesmo. E quer fazer parte, né? Hoje com mídia social todo mundo quer fazer parte, né? Isso é verdade. Quer postar, quer ter uma relação com o negócio, com alguma marca. A gente vê muito isso acontecendo porque, é uma paixão que vai além da paixão, realmente. E junta as pessoas que gostam de fazer a mesma coisa, né? Então, porque como a gente sempre fala, cada pescaria é um aprendizado diferente. Tipo, eu acabo aprendendo muitas coisas. Qualquer lugar diferente você vai pescar novidade, sabe? Tipo, de como tratar o peixe, de como embarcar o peixe. Aqui desse jeito você tira o anzol assim, porque você não machuca. Talvez num outro lugar, o jeito do cara tirar o anzol do peixe é totalmente diferente, assim, né? Sim. Uma coisa que eu vi muito, que meu pai sofreu muito, até sofre até hoje, é na hora de embarcar o peixe. Sempre que meu pai vai embarcar algum peixe grande no mar, ele quebra a ponteira da vara. Porque ele sempre pescou no costão. E no costão, com as varas telescópicas, ele sempre trabalhou a mais do que 90 graus. Para a linha não pegar na pedra. Então, no barco é a mesma coisa. Que seja um carapauzinho que ele vai embarcar, ele pega a vara e enverga desse jeito assim até para tirar o carapau, assim, sabe? E sempre acaba quebrando a ponteira. E ele falou que é um instinto dele que, tipo, tá difícil mudar, assim, sabe? Entendi. Porque ele sempre trabalhou com a vara lá em cima, porque faz a parábola, né, da telescópica e ela não quebra, né? Aí no mar, a primeira coisa que ele faz quando vê peixe perto é, tipo, entendi, puxar até o E máximo. aconteceria a mesma coisa para um pescador de, sei lá, de jig, de carapau, se ele for levantar uma roubalheira. Ele não vai conseguir embarcar o peixe se ele não conseguir fazer o ângulo negativo aqui, né? Isso é verdade. Então é repertórios de pesca, assim, que a gente vai aprendendo mesmo. Entra no modo automático, né? O corpo acontece. Tá bom, tem que continuar pescando pra verdade, poder mudar, isso, se policiar. Sensei, olha esse vídeo aqui que a gente vai comentar agora. Essa preula. Você está com volume. Não sei se você já viu esse vídeo também. Opa, quanto tempo, hein? Só que não. E aí, velho? Acabei de chegar de viagem. Caramba, depois da nossa curtição aí que a gente teve, nossa pescaria. E vim fazer o que, né? Vim desejar um Feliz Dia dos Pais, uma homenagem. Afinal de contas, é justo eu dar uma homenagem de Dia dos Pais pro melhor pai do mundo. Brincadeiras à parte. Bom, mais uma vez fazendo isso.
Você sabe o quão especial você é pra mim. E eu não tenho que ficar repetindo isso, né? Você introduziu a pesca pra mim, você continua investindo nisso e cada vez eu gosto mais. E mesmo a gente vivendo tão distante um do outro, a gente ainda tá sempre próximo. E toda vez que a gente se encontra são as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras e o mesmo tudo, durante a pesca, durante tudo. E eu queria agradecer a isso, porque não é todo mundo que tem um vínculo assim. E, bom, é isso. Feliz dos pais. Era pro Lucas estar aqui hoje. Então. Obrigado. Vocês são danadinhos. Ô, Gomendium. Obrigado, cara. Foi uma participação do Lucas. Arigatou. Ai. Não, porque o motivo também disso tudo é porque hoje é Dia dos Pais, né? Então, cara, a gente sabe que você, na pescaria, não tem nem o que comentar, assim, né? Mas só de ver o Lucas pescar junto com você pra gente é muito prazeroso ver, sabe? Uhum. É o que talvez eu espero um dia com meu filho, o Nagai, talvez com dele, assim, sabe? Então, acho que, pra ele ter um ídolo de uma coisa que ele gosta de fazer é o pai, é muito prazeroso e satisfatório, né? Eu realmente não sei se sou, assim, esse ídolo e tal, entendeu? Mas eu procuro mostrar o que eu acho bom, né? Uhum. E a pesca só tem coisa boa, né? Enfim. E a gente quer mostrar, a gente quer... Acho que todo pai que tem essa questão de hobby, de paixão por alguma coisa, é que nem time de futebol, talvez, né? O pai quer que o filho torça também. E com pesca, poxa vida, não vou negar, né? Ele tinha 2 anos, 1 ano, sei lá, já meio... Quase lavagem cerebral, né? Os brinquedinhos, tudo, né? Uhum. Até a minha filhinha aqui, a Umi também, a mesma coisa, desde bebê. Na banheira não é patinho, não, é isca artificial. Isca artificial. Camarão. Tem foto dela com isca artificial quando era pequenininha. Tem até hoje. Até hoje, é acessório de banho. A gente vai tomar banho. Entendeu? Então, eu acho que todo pai, assim, que pesca, eu acho difícil um pai que pense diferente, sabe? E eu fico feliz. Hoje ele, né, o Lucas já tá com 18 anos. Então, putz, a gente fazer isso que a gente tá fazendo aqui, ó. Fazer um brinde no barco com o filho, no meio da pescaria, é muito especial, né? Eu desejaria para todos os pais, assim, que também cultivassem, né, isso com seus filhos, tendo em mente que a pescaria, putz, não é só pra gente. Né? Não é só pra gente, é pra todo mundo. E quando você ensina o seu filho a pescar, você não tá ensinando só seu filho. Porque ele também vai ensinar alguém. Seja o filho dele, que vai ser o seu neto, né? Ou algum amigo, enfim. É uma corrente, assim, que... Nossa, tem tudo a ver com aquilo que a gente preza, né? E quer ver não só pra gente, nossa família, como, sei lá, pro mundo, nossos amigos. E, cara, a pesca não é só pelo peixe em si, né? Eu vejo você passar isso pro Lucas, que é esse momento de conexão que vocês têm. Por exemplo, vocês moram longe um do outro, né? Então, sempre que vocês se encontram, vocês têm algum jeito de se encontrar pescando também, né? Seja em mar, seja no rio, no pesqueiro, né? Hoje, né, o jovem, né, tem uma idade que não tem jeito. É balada, é game, menina... amigos, tal, e já tem um círculo. Então, a gente, às vezes, usa alguns argumentos assim para tornar aquela vinda também para São Paulo, né, ou para ilha, um negócio interessante para ele. Porque, claro, tem um lado de família, tudo, mas sempre vem a pergunta, né, o que a gente vai fazer? E eu fico feliz de ver que hoje a pesca é um argumento forte pro Lucas querer vir para se encontrar comigo, entende? Quando ele era mais novo, o negócio ainda não tinha pego tanto assim, não funcionava tanto assim, mas hoje ele manda mensagem, às vezes fala, ele
né, o linguajar também muda, né? Ele fala assim, mano, preciso pescar. Mano, que legal, cara. Eu falei, vamos pensar no seu caso. É bom. Caramba, hein? Então sempre a gente dá um jeito e, enfim. Não tá no mesmo grau que o pai dele, né? Do que eu e tal. Não faço questão também, entendeu? Não, mas ele falar isso, né? Não, eu preciso dar uma pescada. Ah, é gostoso. Nossa, é muito legal, cara. É bem bom. gostoso, bem gostoso. Satisfação, né? Nossa. Então, aproveitar aí o momento um pouquinho de um emocionado, né? Um pouquinho. Fazer aqui a nossa última passada aqui do podcast. O Nagai tem uma pergunta chave nossa. É verdade. Assim como o pincho rápido, que a gente, né, vai aquecer, agora é hora da gente já fazer a última passada. E como última passada, sendo o nosso podcast, o PreulaCast, não poderia deixar de perguntar pra você qual que foi a preula que mais te marcou na sua vida? Não necessariamente grande e tal, mas qual preula assim que você tem uma memória dela? Caramba, viu? Eu vou falar duas, tá? Porque estão uma de água doce e uma de água salgada, pode ser? Lógico. Tá, na água doce uma tuvira de 1 metro, quase 1 metro. quê? Mas tuvira? Tuvira, Não, aquela não que é você possível. usa pra pescar dourado, pintado. Existem tuviras gigantes, né? Caraca. Eu não sei se dava 1 metro, mas com certeza dava os seus 60, 70 centímetros. Era muito grande. Nossa. Então, quando a gente usou uma tuvira pequena e veio uma tuvira, tipo, 5 vezes maior, eu falei, não acredito. Isso aqui tem que ser mostrado. E realmente, eu tava no Terra da Gente na época, foi ao ar, né? Porque é um troço que acho que só quem tá lá no Mato Grosso ou conhece de peixe, né? Sabe que isso existe. Isso eu achei muito impressionante. Velho. E você pegou a tuvira com a tuvira, então? Peguei a tuvira com a tuvira. Nossa Meu senhora. Deus. Eu não tava querendo pescar tuvira, eu tava querendo pescar Incrível. peixe de couro, né? Ah, tá. E aí joguei do lado de um camalote que fala, né? Moita de aguapé. Rapaz, e não foi só uma, não. Caralho. Cara. Caramba. Violento o negócio. Essa aí foi na água doce, né? Uhum. E na água salgada eu vou lembrar no canal de Bertioga. Acho que mais de 30, 35 anos, eu era criança. Onde o meu pai, não fui eu, mas ele pegou uma lagosta. Lagosta. Usando camarão vivo. Eita, Aí subiu, né? Viu brigando diferente e tal. Aí quando subiu, veio uma lagosta. Caraca. Já jantamos bem naquele Isso que eu ia perguntar, né? Essa virou jantar chique, né? Jantamos bem naquele dia. Caramba. É. Essa é a primeira vez que eu ouço falar de lagosta no canal. Eu contei pro guia Nê, né? Lá do Fishing Stories, ele também falou: olha, isso aí eu nunca tinha ouvido falar, não. Caramba. É porque a gente vê tamarutaca, né? Essas outras coisas. Já. Mas lagosta... A lagosta é porque o anzol, realmente ele foi pra comer o camarão, né? Aham. Mas a linha tal, emaranhou, né? Nas pernas da lagosta. E pra ver, né? Como, não sei se hoje ainda existem lagostas assim no canal, mas naquela época, pelo jeito, pelo menos aquela estava lá, né? E aquilo... Infelizmente eu não tenho foto disso aí, né? A gente nem tinha... Ninguém levava nem câmera pra pescaria naquela época lá. O celular nem tirava foto, né? Então vai ficar como história de pescador aqui Legal, do cara. Jun pra vocês. Meu, tá difícil bater o de um agora, hein? Uma tuvira gigante e uma lagosta. Tuvira gigante. Caraca. Pô, E agora, legal, então, a nossa última pergunta, né, do dia. Eu tava lendo uma entrevista sua que você fez pro... Acho que é Pesque Solte, se eu não me engano. Tá. Foi em 2004 a entrevista. Nossa. E foi uma pergunta que fizeram pra você, né? Que quais são os seus planos para o futuro? Aí você respondeu que buscaram a maior profissionalização dentro da atividade, que é a pesca esportiva, né? E que transformar o nosso hobby em trabalho é muito prazeroso. Isso que você prezava, né? Agora, a minha pergunta hoje, né? Depois de, 10 anos, quase 20 anos, né? 20 anos, Conseguiu realizar? Aquele sonho lá atrás, eu acredito que sim. Eu posso dizer que sim. Porque cheguei a respirar a pesca, né? Viver da pesca. E dentro daqueles meios que me inspiravam, né? Que, puxa vida, eu era fã dos caras. Alguns estão até hoje aí, né? Mas trabalhar num programa de TV, numa revista, né?
E consegui, né? Fiquei 8, 10 anos nisso aí. E depois trabalhei em uma empresa de equipamento, no caso foi a Shimano, que eu acredito que seja, se não for a maior, né? Maior, Uhum. A maior marca, como marca com certeza, com né? certeza. E como empresa também, né? As fábricas que tem, os produtos que lança. Enfim, estive lá também. Então, é uma satisfação bastante grande. Eu acho que, se olhar para trás, né? Tem bastante história para contar e teve bastante realização que foi feita também. Realmente, né? Uhum. Junto daquela época lá, conseguiu atingir bastante coisa, né? Meu, que legal, hein, Shin, esse artigo que você achou, ó. 4 de novembro de 2004. Caramba. Essa matéria, você lembra, John? Deixa eu ver aqui. É do Agora tô me BES lembrando. Online. Sim, foi o Glaucão que fez. Isso, foi isso mesmo. Que legal. Vocês conhecem o Glauco? Não, eu vi no site. Conheci pelo... Hamamura conhece, porque eu ele era da vi época que- do Black Bass, Uhum. né? Eu vi que ele também, acho que ele escrevia, né, pra esse site aí também na época. Como é que chamava o site? Tem escrito, Bass esqueci. Bass Online. Bass A gente Online, chegou né? a ter um projeto de um outro site juntos, né? E aí depois ele, acho que migrou pro Bass Online. Entendi. Ficou sendo dele, né? A iniciativa. E aí eu participei como entrevistado nessa matéria aqui, tá. né? Cara, que Puxa legal, vida, né? hein? Faz tempo, hein? Eu Caramba. fui dar um Google Olha aí. na pessoa de um Tabata Ah, e que legal. começou a aparecer essas coisas. Puxa vida. Ô, John, há Legal. 20 anos atrás, 2004, você Obrigado. você Legal. tava na Exalc? Tava se formando? 98, 99, 2000, 2001, 2002. Eu acho que eu era recém-formado, eu acho. Recém-formado. Provavelmente. Era recém-formado. Olha, quem diria, hein? 20 anos depois, o John com esse currículo inteiro, cara. Pois é, né? Que legal. Mas ainda estamos aí, né? Tem Tamo bastante aí. coisa. Então, aí, pra complementar, e os seus planos agora, pro futuro? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que já nos quarentões que a gente já está aqui, mas ainda tem bastante, como diria um amigo meu, bastante vela para queimar ainda. Então, eu acho que no que for possível, ainda ter uma relação com a pesca, né? Com o mercado de pesca e talvez até empreender um pouco mais, eu gostaria, entendeu? Eu gostaria, né? A vida me trouxe essa experiência toda e às vezes eu sinto que isso não tá sendo subutilizado, vamos falar assim. Faço bastante coisa junto com a Shimano hoje, né? Que, poxa vida, tenho um amor, assim, incondicional, né? Pela marca e por tudo que eu aprendi, né? Claro, os outros lugares que eu passei também, mas o último que eu passei, que foi assim, que solidificou tudo aquilo que eu vim aprendendo, foi dentro da Shimano, né? Então, é uma gratidão que eu tenho, que eu até hoje eu procuro retribuir isso para a Shimano aqui no Brasil, né? Porque lá fora, claro, é uma gigante, que já tem todo um delineamento, um caminho que a gente tenta adaptar, reproduzir aqui no nosso mercado para a marca continuar crescendo de forma saudável, entendeu? Mas assim, ainda tem bastante coisa aí que eu acho que ainda pode acontecer. Entendi. Pô, sensacional, meu. Vamos ter que continuar acompanhando, então, a história do John, né, velho? Enquanto o Fishing Story estiver aí, a gente vai ter novos capítulos do John Tabata. E o John teve um grande projeto nos últimos 2 anos. Cadê seu projeto, John? O projetinho tá na sala de espera aqui do lado, que é a próxima Fishing Girl aqui, quem sabe. Eu vi, ela apareceu em alguns vídeos já, hein? Ah, sim. No caiaque, pescando junto. Claro, a gente foi pra água, não tem como... Que nem você falou, cara, foi pra água, cara, dá um jeito, leva um conjunto, né? Leva um estojinho e tal, e se você tá com a criançada, dá um jeito também de tentar ver se a criança quer, né, curte e tal. E a minha filha, a Umi, né? Que significa mar, por sinal, né? Ela parece que ela gosta. Caramba, cara. Chama a Umi pra dar um oi E encerrar o vídeo? encerrar o vídeo. Pode ser? Bora? Umi! Umi-chan. A gente fala em japonês com ela, né? Ah, Ela é uma verdadeira japinha. Que tá aqui, nasceu lá, tudo, e tá se abrasileirando aos poucos, né? Orioka. Ai, segura aqui. Deixa eu tomar até.
Não. Não, mamãe. É. Mas olha aqui, ó. Ai. Isso aqui é o presentinho que ela ganhou do tio Nagai. Todo dia. Não tô falando isso porque a gente tá aqui, não. Mas todos os dias ela dá uma pescadinha. Ah, é pescadora, ela tá vai ser pescando mais que eu. pescadora. Né? Tadinha, tá com vergonha. Ela tá reclamando porque ela quer ir pescar, John. Ah, então vamos. Vamos voltar lá, vamos pra ilha lá pescar de caiaque. É. Mote? Arigatou, Mi-chan. Ai, shitaori de iko. Valeu, John. Tentamos. Tentamos, né? Numa próxima aí, acho que ela vai estar mais soltinha. É que a altitude aqui é muito alta, cara. Tá É verdade. acostumado a viver no mar lá. Pode ser. Galera, e foi com todos esses ensinamentos aí que o nosso sensei Jun Tabata nos passou hoje. Eu sei que ainda tem muitos capítulos aí que a gente poderia abordar, mas... Obrigadão, Jun. Arigatou aí mesmo por ter Arigatou. vindo aqui no PreolaCast. Cara, um prazer. Eu acho que tá sendo, assim, até um dos primeiros que tá participando aqui. Minha primeira experiência com esse tipo de entrevista não poderia ser melhor, com amigos como vocês. Fico muito feliz e desejo, cara, muita prosperidade, sucesso. Tenho certeza que o negócio aqui vai longe, esse arremesso vai muito longe ainda. E tamo junto, né? Parabéns mesmo e muito obrigado, viu? Não, obrigado você. Obrigado, né? sensei. Valeu, sensei. Valeu. Ô pai, feliz dia dos pais aí, aproveita aí seu dia. Hoje eu tô no Rio de Janeiro, mas semana que vem tô aí pra gente pescar. E galera, tem um recado aí dos pescadores mirins aí pros papais pescadores. Feliz dia dos pais, pai. Obrigado por ser o capitão da nossa vida. Obrigado. Te amo. Para o melhor pescador e pai do mundo. Te amo, pai. Papai, te amo. Feliz dia dos pais, meu brother. Pai, a gente te ama. Você é o melhor pai do mundo. Beijo, tchau. Pai, espero que você saiba que você foi meu melhor professor. Aproveita seu dia e feliz dia dos pais.